O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Ora viva, muito bom dia, no ar e consigo mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, co-produção e realização da JCSC Comercial, técnica de António dos Santos e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo o prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Votos renovados de bom dia, Cícaro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, Angola. Vamos aos principais tópicos a serem abordados hoje. Nesta edição vamos continuar a trazer-lhe os ecos da 38ª edição do First Friday Club, que teve como convidado o governador de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa. O governador Quata Kanawa aproveitou o First Friday Club para convidar os executivos das empresas que constituem a base dos membros da USAC para participar na primeira Conferência Internacional para Promoção de Investimento para a província de Malange, que acontece de 21 a 23 de outubro. Um tradutor a título gratuito para o Malange Invest, propostas de investimentos para os setores da habitação e hotelaria e turismo foram os benefícios que o governador de Malange obteve por participar na 38ª edição do First Friday Club. Para acompanhar ainda na presente edição o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. São estes os assuntos para acompanhar na presente edição do ZAC Magazine. Recordamos ainda que continuam abertas as inscrições para a Bolsa Mandela Young African Leadership Initiative, YALI. Para este ano, as bolsas para angolanos sobem de 6 para 18. Se é jovem, entre os 25 e 35 anos, fala inglês e pretende inscrever-se, vá ao website yali.state.gov e preencha o seu formulário de candidatura. As inscrições encerram a 11 de novembro deste ano. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. O sucesso de uma nação depende da capacidade da sua classe empresarial e dos parceiros por si escolhidos para evoluir em conjunto, caminhando sincronizadamente com passos firmes e objetivos. É assim
que se reconhece na Câmara do Comércio um papel crucial, desde a sua criação em 1991, na aproximação comercial entre Angola e os Estados Unidos da América, por via de uma ponte segura de transações comerciais, edificada ao longo dos anos, rumo a um futuro ainda melhor. Falou o vice-presidente da República de Angola, engenheiro Manuel Vicente. O ZAC Magazine, o programa que promove as relações comerciais entre Angola e os Estados Unidos da América. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Se só agora sintonizou a LAC, saiba que está a acompanhar o programa da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, o ZAC Magazine. Bom dia uma vez mais. Na presente edição do ZAC Magazine trazemos-lhe o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Este é um dos assuntos para acompanhar na presente edição do ZAC Magazine. Para já, a semelhança do que fizemos na edição anterior do ZAC Magazine, vamos continuar a trazer-lhe os ecos da 38ª edição do First Friday Club, que teve como convidado o governador de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa. O governador Quata Kanawa aproveitou o First Friday Club para convidar os executivos das empresas que constituem a base dos membros da USAC para participar na primeira Conferência Internacional para Promoção de Investimento para a província de Malange, que acontece de 21 a 23 de outubro, ou seja, já na próxima semana. Depois de, na edição anterior do ZAC Magazine, termos apresentado os benefícios e as oportunidades de investimento em Malange, nesta edição apresentamos-lhe os resultados da participação de Sua Excelência, o Governador de Malange, na 38ª edição do First Friday Club, evento organizado pela Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Em entrevista à imprensa, na última edição do First Friday Club, o governador de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa, aproveitou para agradecer ao ZAC pelo convite para promover a primeira Conferência Internacional para a Atração de Investimentos da província de Malange, que acontece já na próxima semana. Que de concreto os investidores podem saber de Malange? Bom, de concreto podem saber principalmente a agricultura. Eu, quando falo na agricultura, falo no domínio da agroindústria. Malange é uma província essencialmente agrícola e nós podemos tirar de Malange aqueles produtos que até hoje nós temos importado. Portanto, o que nós queremos nessa conferência que vamos realizar é apresentarmos as potencialidades de Malange nesses domínios que eu acabei de referir na minha intervenção, para que os potenciais investidores possam principalmente dar uma atenção particular à agricultura, bem como a chamada agricultura familiar, de maneira que possam abranger essas populações, incluí-las dentro dos seus projetos e, no fim, poderem também adquirir os seus produtos. Esta é a nossa visão em relação à agricultura, mas também pensamos que só a agricultura não chega. Queremos fazer a agroindústria. Posso dar um exemplo. No domínio da madeira, da transformação da madeira, compramos carteiras no exterior do país, quando nós podemos, só em Malange, com uma fábrica de carteiras escolares, podemos fabricar carteiras para todo o país, porque também Malange é um potencial em madeira. E o último projeto que vamos iniciar agora é o projeto ligado à aquicultura. Queremos também tirar os jovens que não estão empregados, criar cooperativas e com eles procurando fazer este projeto. Acredita que este é um bom espaço para divulgar, para captar investidores? Posso dizer que apanhamos aqui uma grande boleia, né? Felizmente eles convidaram-nos, já tinham sido convidados para a conferência, deram-nos a primazia de podermos estarmos aqui e apresentarmos aquilo que vamos fazer de 21 a 23. Portanto, foi uma excelente ideia para nós, assim vai passar para o mundo através de vocês, que vamos fazer no dia 21 e 23, e ao mesmo tempo vai servir de incentivo para aqueles que ainda não se inscreveram,
que se possam inscrever para poderem participar na nossa conferência. Criamos uma página na internet onde se pode acessar e tirar todas as dúvidas sobre a conferência, sobre as inscrições, os vistos, as facilidades que nós vamos dar. Portanto, pode-se encontrar lá e os temas que vão ser abordados na conferência. Também um indicador importante é a questão do turismo. Anda um bocado adormecido, são as potencialidades que Malange tem. Temos que aproveitar melhor estas potencialidades, colocá-las ao serviço das populações e dos cidadãos estrangeiros, mas temos que fazer um grande investimento em termos de infraestruturas. O Polo de Calandula está a fazer este levantamento, já conseguimos um investidor para as pedras de Punguandong. Vamos agora ver o que é que se vai passar com o Parque de Cangandala, onde está a Palanca Negra gigante, e vamos também ver a questão ligada com os rápidos do Kwanza, que muita gente não fala porque não conhece, bem como as quedas dos bem casados, que também muita gente não fala porque não conhecem devido à dificuldade de acesso até chegar àquele local. Esta foi a entrevista do governador da província de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa, agradecendo ao convite da Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola. Já sabe, empresas de 12 países, entre os quais Alemanha, Estados Unidos, Espanha e África do Sul, já confirmaram a presença na primeira Conferência Internacional para Atração de Investimentos para a província de Malange. Já sabe, o Malange Invest tem um website para inscrição que vamos divulgar a seguir: www.malangeinvest.co.ao. Repito, www.malangeinvest.co.ao. O website para a inscrição para ter acesso à primeira ou para participar da primeira Conferência Internacional para Atração de Investimentos para a província de Malange. Vamos apresentar já a seguir o período de perguntas e respostas do First Friday Club, onde destacamos os benefícios da participação do governador de Malange ao evento. Um tradutor a título gratuito para o Malange Invest, propostas de investimentos para o setor da habitação e hotelaria e turismo foram os benefícios que o governador de Malange obteve por participar na 38ª edição do First Friday Club. Saiba mais acompanhando o período de perguntas e respostas entre os convidados e membros da USAC e o governador da província de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa. USAC Magazine. Linha direta. Como é habitual aqui no First Friday Club, nós temos o espaço de perguntas e respostas. Após esta apresentação, em que ficamos a saber de algumas facilidades que serão criadas para se poder investir na província de Malange, ficamos a saber do guichê do investidor, que vai ser criado em Malange, ficamos também a saber de outras potencialidades e das áreas em que se poderão investir e de que forma. Há sempre um contributo ou um comentário. Este é o momento em que aguardamos de vós uma pergunta ou um contributo. Dr. Chissano, uma presença frequente aqui no nosso First Friday Club. Naturalmente, gostávamos que reagisse àquilo que foi a apresentação de Sua Excelência Sr. Governador e, naturalmente, gostávamos que aproveitasse esse espaço, caso tenha um projeto para a província, faça o favor de apresentar. Sr. Governador, eu vou só aproveitar a oportunidade para pedir, mas vou pedir particularmente ao seu vice-governador, que é um amigo também de longa data, que inscreva o meu nome na lista dos intérpretes que certamente serão necessários para atender, para servir os ilustres que se deslocarão a essa província. Eu agora sou advogado, mas quando a situação se oferece, eu não me importo interpretar. E vai ser de graça, não vou cobrar, Sr. Governador. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Chissano. Excelência, Sr. Governador, temos já uma oferta dos membros da Câmara de Comércio. Ok. Muito obrigado. Será bem-vindo. E vamos aproveitar para lhe darmos a nossa comida de Malange, que é funge com ginguinga e o quitande. Estamos de braços abertos e muito obrigado pela sua disposição de estar em Malange a custo zero. Como eu disse, então, esperamos por si e vai também nos dar uma grande contribuição na tradução das duas línguas principais, inglês, francês, por aí. Muito obrigado. Sou inglês. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Temos connosco empresas de diversos setores, Excelência Sr. Governador, e sei daqui de uma que está à espera de conversar consigo, porque provavelmente tem um projeto para Malange. E a representar nestes serviços temos o Sr. Arisso Ouro e o Sr. Crisquiala. Sr. Crisquiala, por favor, sei que tem uma proposta de investimento para a província de Malange. E esse projeto parece que está na área da habitação, certo? Thank you very much for the opportunity, Your Excellency. Thank you very much for your presence and those esteemed guests as well. We're very delighted to hear of the projects that the province has in hand, the developments for the country. Sr. Governador, uma breve tradução. Sr. Governador, o Sr. Crisquiala e o Sr. Arisso representam a empresa Mestres de Serviços, uma empresa que atua em diversas áreas, setor petrolífero e também fora do setor petrolífero, e que para Malange tem um projeto ligado ao setor de habitação pública, não é? Produzir algumas habitações e que precisavam, no caso, de algum apoio institucional de Sua Excelência Sr. Governador, em termos de terra e, naturalmente, a empresa já tem o apoio e o financiamento de algumas instituições. Isso não será um problema. O que ele pergunta é se haverá, da parte de Sua Excelência Sr. Governador e do seu pelouro, naturalmente, abertura para este investimento e que tipo de suporte estará disponível para apoiá-los nesta empreitada. Muito obrigado. Não, queria dizer que eu tenho dito que Malange está aberto ao público. Terra é o que há de mais em Malange. Espaço é o que nós temos de mais. Se pudermos ajudar nesse aspecto, porque para além dos projetos que o Governo tem realizado, como por exemplo os 200 fogos por cada município, outros que nós também estamos a desenvolver no âmbito da autoconstrução dirigida, podemos estudar o vosso projeto e vão encontrar da parte do Governo Provincial um apoio. E eu tenho dito que a nossa equipe, a minha equipe, é uma equipe que não é burocrática. Enquanto se demora o tempo a tratar os papéis, nós autorizamos logo que ele comece a fazer já a sua base de vida para poder iniciar os projetos. Portanto, será bem-vindo. Esta área é justamente a área que depende do Sr. Vice-Governador para o setor econômico e também do setor de infraestruturas técnicas. Vamos apreciar o seu projeto e depois vamos nos pronunciar. De qualquer forma, acho que este projeto que acabou de apresentar e pretender apresentar à província será mais os projetos de âmbito social para as populações mais carenciadas. Sim, nós também estamos perfeitamente de acordo, uma vez que nós também temos um projeto que estamos a fazer com os jovens de autoconstrução dirigida, com 2 tipos de padrão de casas. O jovem ou o cidadão pode escolher daquele padrão que quer fazer. Se ele tem mais dinheiro, pode fazer a casa do seu gosto, mas em relação à sua questão, pode contar com o apoio do Governo da província. Apresente só o projeto e depois, no terreno, vamos indicar como trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Excelência Sr. Governador. Vou, naturalmente, para mais uma questão, Excelência Sr. Governador, uma senhora. Vou pedir à senhora que, por favor, apresente seu nome, companhia que representa e, a seguir, a questão. Por favor. Meu nome é Sandra Pinto, represento o setor hoteleiro e gostaria de saber se Malange tem alguma linha de crédito para apoio ao setor hoteleiro. Gostaria, eventualmente, de pensar na possibilidade de investimento em Malange. Sim, nós temos trabalhado naquele projeto Angola Invest. Ele também dá margens para podermos fazer a hotelaria na província de Malange. Eu referi-me da questão do turismo em Malange, que ainda não está a ser potencialmente explorado e que oferece vantagens para quem quer investir nesta área da hotelaria e turismo. Acredito que, se apresentar também o seu projeto, nós vamos avaliar e escolher daquilo que eu fiz aqui referência como as nossas grandes maravilhas de Malange. Qualquer uma delas está à espera dos potenciais investidores. Sr. Governador, há algum setor, algum departamento que tenha acompanhado estes investimentos? Pergunto isto porque tenho tentado e não tenho conseguido chegar até eles. Tem tentado em Malange?
Eu estou a perguntar já de forma genérica, porque os problemas que a gente está a enfrentar aqui provavelmente vai enfrentá-los noutros lugares. É saber se alguém de facto está a acompanhar para que esse desenvolvimento aconteça. Sim. Muito obrigado. Nós temos uma direção provincial de comércio, turismo e hotelaria. Para além disso, é a área também do senhor vice-governador para o setor econômico. Portanto, o primeiro passo será pedir o espaço de terra, através de uma carta ou um requerimento dirigido ao senhor governador da província, dizer a área ou o município. Nós fazemos chegar isso aos senhores administradores dessas áreas e, através do Instituto de Geodesia e Cartografia, ele fará o croquis de localização do terreno que pretende e depois seguem-se os outros passos. Eu tenho dito que eu sou um governador que não sou burocrata, sou mais prático, por isso também sou pouco protocolar. Por isso é que me apresentei assim. Já sabia que ia encontrar aqui, à beira desta praia, pessoas que também estariam como eu. Portanto, eu aguardo por si. Daqui a um bocado vou lhe dar o meu cartão e quando encontrar alguma dificuldade, pode ligar para mim. Muito obrigado. Ouvíamos o período de perguntas e respostas da 38ª edição do First Friday Club com o governador da província de Malange, Norberto dos Santos, que foi convidado pela USAC para promover a primeira conferência internacional para atração de investimentos para a província de Malange. Recordamos que o encontro teve 2 painéis. O primeiro promoveu a primeira conferência internacional para atração de investimentos para a província de Malange, que decorrerá de 21 a 23 de outubro deste ano. O preletor foi a Sua Excelência o Governador da província de Malange, Norberto dos Santos. No segundo painel aconteceu o debate entre responsáveis da Banca Comercial Angolana sobre o tema Sugestões da Banca Comercial para apoiar as prestadoras de serviços à indústria petrolífera na execução de operações de pagamento ao exterior, produtos financeiros para mitigar os efeitos da desvalorização do Kwanza. Agora 10h22, vamos para um breve intervalo e logo a seguir teremos o debate sobre o tema Baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Até já. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. USAC Magazine, o programa que significa oportunidades de negócio. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas na LAC, aqui, na sua antena. Reconhecemos que os Estados Unidos é apenas um dos muitos parceiros de Angola que Angola tem no mundo, não é? Pretendemos ser um parceiro primordial de Angola no fortalecimento da economia. Por que é que Angola deve ver os Estados Unidos como um parceiro importante na diversificação da sua economia? Como o presidente Obama afirmou claramente na Cimeira dos Líderes Africanos, e passo a citar, nós não simplesmente queremos extrair os minerais do solo para o nosso crescimento, queremos construir parcerias genuínas que criam empregos e oportunidades para todos os nossos povos e que desencadeiam uma nova era de crescimento em África. Fim dessa citação. Angola próspera é bom para Angola. Uma Angola próspera é bom para a África. Uma Angola próspera também é bom para os Estados Unidos. Falou Ellen Lalim, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. O USAC Magazine. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe.
O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Horas e mais 25 minutos. Continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola. Acompanho já a seguir o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. O debate é conduzido pelo Joel Costa. O ZAC Magazine. Economia. Ora viva, muito bom dia, estimados ouvintes do ZAC Magazine. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Cá estamos, uma vez mais, para um debate, um formato que já está-se a tornar habitual aqui no ZAC Magazine. E hoje vamos naturalmente falar sobre um tema importante, a baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Para hoje, os nossos convidados estão ligados a diferentes setores da economia e representam efetivamente a diversificação da economia angolana. Estamos a falar do Sr. José Severino, Presidente da AIA. Muito bom dia, muito obrigado. Connosco está o Diretor Executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, Sr. Pedro Godinho. Muito bom dia, bem-vindo ao ZAC Magazine. Bom dia, ouvintes da Rádio LAC, bom dia, caros colegas do painel, bom dia em especial também para os membros da USAC. Também connosco está Carlos Rosado de Carvalho, economista. Muito bom dia e muito obrigado por... Bom dia, Joel, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de painel. É sempre um prazer regressar a esta casa. O nosso tema de hoje não podia ser melhor numa época em que se fala da diversificação da economia angolana. Vamos começar por Sr. Presidente da AIA, Sr. José Severino, que naturalmente a nível da diversificação, a agricultura e a indústria são vistas como áreas-chave, porque representam naturalmente a produção nacional, que podemos dizer incipiente e quase inexistente. Sr. José Severino, vamos de uma maneira geral, para os nossos ouvintes poderem perceber, ilustrar qual é o quadro atual da economia angolana e as estratégias que a AIA tem estado a usar para conseguirmos a tão desejada diversificação da economia. Bom, não sei eu, mais uma vez, bom dia aos seus ouvintes, para fazer aqui dissecar tudo o que é que se passa na economia do país, não é? Seria pretensão exacerbada, portanto podemos dar uma contribuição. Nunca é demais, as pessoas dizem que não vale a pena chorar sobre o leite derramado. Eu digo que sim, que é preciso chorar e às vezes até berrar, porque senão isto é um laissez-faire, laissez-passer, e numa futura circunstância, nos mesmos parâmetros, continuamos a cometer os mesmos erros. Passo esta figura para dizer que, na verdade, fomos pouco previdentes, porque já em 2013 tínhamos sinais da inclinação para baixo do preço do petróleo, porque havia fatores que indicavam isso perfeitamente. A política do Presidente Obama para a autossuficiência energética dos Estados Unidos, que é o maior consumidor mundial, tem fontes próprias. Nós sabemos há muitos anos que os Estados Unidos, até determinado ponto, usavam as reservas dos outros, guardavam as suas, mas mudou de política. E as novas tecnologias de exploração também estão aí. Desenhava-se a questão do Irão, poder vir a participar no mercado, participação das areias pesadas do Canadá e outros países, porque o petróleo estava muito caro, obviamente tentaram também ter a sua sustentabilidade energética, mesmo que parcialmente. Portanto, era uma crise previsível e o setor petrolífero, ele próprio também não reagiu a tempo, mantendo a sua tendência de preços altos na questão das casas, dos salários, dos confortos. A própria Sonangol também não reagiu a tempo e, obviamente, que nem sequer fizemos as reservas que era necessário fazer para hoje termos reservas líquidas mais confortáveis. E como não temos as reservas líquidas mais confortáveis, as agências de rating começam-nos a fustigar. E, obviamente, quando nós somos fustigados pelas agências de rating, mais dificuldades tem um país, seja qual for, e não será só o nosso caso, em recorrer a financiamento externo. E depois gerou-se toda esta perturbação, porque também, em minha humilde opinião, deveríamos ter feito uma desvalorização, quanto mais não fosse em janeiro deste ano, porque em novembro já era previsível, mas atendendo que nós ainda temos um espírito festivo
da quadra de Natal e leva-nos a políticas que às vezes não são as mais convenientes, mas pelo menos se não foi em novembro do ano passado, em janeiro devíamos ter feito logo uma valorização mais influente, que seria da ordem dos 30%, fez o Brasil, fez a Rússia. Não fizemos e agora estamos nesta confusão em que uns ganharam, importaram a 120 e andaram a vender no paralelo a 180. Portanto, acumularam hoje um capital em kwanzas que lhes permite manter aceso o mercado cambial. Há dólares, eles compram os dólares que há, mantêm os preços e fazem este ciclo de rotação de dólares kwanzas que, enfim, põe o nosso BNA em sérias dificuldades em conter esta desvalorização do dólar. Houve falta de previdência e, como tal, agora as soluções são mais difíceis. Mas é preciso ser parcimonioso, não gastar em circuitos que não são os mais do interesse nacional, poupar, ser racional nas despesas em cambiais. Há alguns esforços aí, como taxas sobre as transferências dos invisíveis, mas isso tudo foi para remediar. Agora é preciso ver o que é que se importa para termos estabilidade económica e termos estabilidade social. E esta primeira intervenção do Sr. José Severino, que vai falando sobre o facto de termos sido pouco previdentes, não é? E o Sr. Severino vai apresentando as consequências e o efeito da crise que se vive. E, naturalmente, estamos a falar da baixa do preço do petróleo e estratégias conducentes à diversificação da economia. Mas, Sr. Severino, não falou sobre a questão da diversificação da economia. Quais são, afinal, os nossos principais desafios? O que é que podemos fazer diversificar a economia? Quanto à questão da diversificação da economia, partimos atrasados. Nós, há 14 a 15 anos que vimos a falar neste assunto, mas, na verdade, o petróleo criou, a partir da sua tendência altista, uma tendência de marginalizar o efeito de crescimento da nossa oferta interna. Apareceram depois iniciativas, mas ainda não suficientes. Por exemplo, o BDA levou 3 anos a reestruturar-se para financiar a agricultura. E um país como o nosso, que está dependente das importações, tem que ter reações mais rápidas. É preferível fazer com alguma margem de erro de querer fazer perfeito, mas desatempadamente, porque nessa altura as realidades já não são as mesmas. E por isso é preciso sermos muito mais pragmáticos nesta questão. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos um problema de habitação social, um programa. Tem a sua utilidade, enfim, mas temos um modelo de construção que não se adapta ao critério de habitação social. Eu pergunto, quem de nós cresceu em casa com mosaico? E nós andamos a gastar cerca de 80 milhões de dólares por ano a importar mosaico. Portanto, a habitação social tem que ter aquilo que a gente chama o chão em cimento afagado, ok? Em vários sítios temos que reduzir as despesas cambiais, senão não é possível ter, como se diz aí na gíria, as prateleiras cheias para que não haja inflação, termos matérias-primas para as fábricas continuarem a produzir, para que não haja depois o reverso, que é ter que importar porque as fábricas não produzem. Quer dizer, entramos aqui num círculo vicioso. Portanto, vamos dizer que agora põem-se grandes desafios, mas também não estou de acordo quando você diz que a produção nacional é quase inexistente, ok? Porque isso depois também serve a alguns argumentos de tendência de importação a todo o preço. Há produção nacional. Nós fizemos um encontro, por exemplo, com o interposto aduaneiro, na pessoa de Sr. Joffre e algumas administrações, que pontuamos algumas possibilidades de se ir buscar a produção nacional. E agora o interposto deve ver quais são os constrangimentos e, em vez de importar produto acabado, por exemplo, no sal, pode importar as embalagens que a indústria salineira precisa. Uma articulação entre o Ministério do Comércio e o Ministério da Indústria, entre importadores e associações do ramo produtivo, para irmos buscar as maiores valências. Por exemplo, nós fomos encontrar unidades na Kibala que podem fazer farinha de milho. O que é preciso é, nesta altura, fazer muita concertação e não cada um tentar fazer o seu caminho. Tentar cada um fazer o seu caminho é levar a um maior desequilíbrio daquele que nós hoje temos na situação de abastecimento ao país. Muito obrigado, Sr. Severino. É importante união, é necessário serenidade e trabalhar em conjunto e não cada um fazer o seu caminho. Nesse caso, passamos à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América do Sul. Eu quase diria que, em alguns casos, há egoísmos de alguns setores, ou porque se pretendem alcançar a um nível superior aos outros, ou porque há interesses subjetivos e que não procuram fazer concertação. Enfim, nós temos aí uma Mostim agora neste processo de habitação social, deu alguns sinais positivos, mas vimos algumas posições, não de Mostim, mas de titulares que lá estiveram,
que parece não terem a percepção que é uma crise cambial. Parece não ter essa percepção. Exatamente. E dizem, não, os paradigmas da construção estão definidos e ninguém vai mudar. Mas que é isto? Ou seja, não existem enclaves na nossa economia. Claro. Está tudo agregado e em tempo de bonança todos ficam felizes e em tempo de crise todos sofrem. Carlos José de Carvalho, enquanto economista, o José Severino lança à mesa um tema bastante importante, que é a questão da concertação entre os diferentes atores económicos, os diferentes agentes económicos. Qual é a visão que tem dessa integração? Será possível essa integração? E de que forma pode ser feita para se conseguir a tão desejada diversificação da economia? Bom, mais uma vez, bom dia. Enfim, eu queria só reforçar aquilo que o José Severino estava a dizer. Não foi por falta de aviso que as coisas não foram feitas. Há vários textos, eu tenho textos que escrevi sobre este assunto, da excessiva dependência do petróleo, da necessidade de desvalorizar o Kwanza e, portanto, não foi por falta de aviso que as autoridades não fizeram as coisas. Aliás, relativamente a esta coisa da constituição de reservas, nós fizemos um acordo com o Fundo Monetário Internacional e há nos documentos que o Fundo Monetário Internacional publicou, há matéria suficiente, e este debate sobre o que é que devíamos de fazer com o dinheiro do petróleo era perfeitamente visível. E, portanto, nós ignoramos esses avisos todos e agora estamos com um problema. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte: esta coisa da dependência do petróleo não é uma doença, é um sintoma. No sentido de que, se nós temos febre, essa febre resulta... A febre não é uma doença, a febre resulta de alguma infecção que nós temos, algures no nosso corpo. E é um bocadinho que acontece com a nossa dependência do petróleo. A nossa dependência do petróleo é sintoma da falta de competitividade de Angola, da falta de competitividade das nossas empresas de produzirem bens e serviços com um preço e uma qualidade que tenham concorrenciais a nível internacional. E, portanto, é isso. E, mais uma vez, aqui, não é preciso nós andarmos, não é preciso muita coisa, basta olhar para os diferentes relatórios que existem sobre a economia angolana para nós percebermos, nós temos um roteiro, o que é que nós precisamos de fazer. Por exemplo, não é possível produzir sem água e sem energia. Está-se a fazer um esforço, investimento, nomeadamente em barragens, mas todos nós sabemos que as barragens demoram muito tempo a fazer. E, portanto, nesse período é possível, por exemplo, construir centrais térmicas, mas não é aqueles grupos de geradores onde nós gastamos muito combustível e praticamente não temos. Está uma data de tempo para ser feita uma no soio. Não se faz. Há outras coisas para além do mais. Porquê é que não há produção? Porque não há um bom ambiente de negócios. Portanto, nós estamos entre os 10 piores países do mundo em termos de ambiente de negócios. E, portanto, dessa maneira, não é o Estado que vai fazer a diversificação da economia. Quem vai fazer a diversificação da economia são os privados, são os associados aqui do Zé Severino. E, portanto, essas pessoas, esses investidores, não têm um bom ambiente de negócios. E, portanto, é nesses fatores que nós temos que trabalhar. Nós não vamos poder fazer a diversificação sozinhos. Nós vamos precisar de investimento direto estrangeiro. E, por exemplo, desse ponto de vista, eu tenho muitas dúvidas sobre a nova lei do investimento privado, que veio agravar, do meu ponto de vista, as condições para o investimento direto estrangeiro, nomeadamente exigindo parcerias. Por exemplo, para fazer um hotel é preciso agora ter um parceiro angolano com 35% do capital. Quer dizer, tudo isto pode ser muito bom para nós e soa muito bem aos nossos ouvidos, mas do ponto de vista da eficácia e da atração de investimento direto estrangeiro, é um desastre. Há estatísticas oficiais do Banco Nacional de Angola, porque quem compila as estatísticas sobre o investimento direto estrangeiro é o Banco Nacional de Angola. Não é a ANIP que todos os meses vem dizer que há não sei quantos milhões, dezenas de milhões de intenções de investimento direto estrangeiro. E a verdade, Joel, é que em 2013, agora não tenho bem a certeza se é 2013 e 2014, se é 2012 e 2013, o investimento direto estrangeiro em Angola, excluindo os senhores do petróleo e excluindo os diamantes, foi inferior a 100 milhões de dólares. Basicamente é isto. Não existe investimento direto estrangeiro em Angola. E, portanto, ou nós persistimos nesta coisa de que está tudo bem e estamos a alterar as leis e estamos a fazer isto e estamos a fazer aquilo e nada muda, porque o que nós temos que ver é os valores, os resultados das nossas políticas, nomeadamente da atração de investimento direto estrangeiro. Portanto, não estamos a conseguir fazê-lo. E, portanto, sem nós resolvermos estes problemas de base, eu acredito muito pouco na diversificação da nossa economia. Não há produção. Esta coisa da intervenção do Estado, enfim, eu não sei, José Severino, mas eu desconfio, eu não sei como é que o interposto aduaneiro deve ser e deve intervir como regulador do mercado. Quer dizer, tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre o papel das empresas públicas, nomeadamente sobre o papel, em concreto, do interposto aduaneiro. Tenho muitas dúvidas sobre isso, sobre a intervenção do Estado. Eu acho que o Estado tem que deixar os privados respirarem mais.
E só intervir nos casos em que os privados não conseguem resolver. Vejamos o seguinte. E esta coisa que o Severino dizia, que eu acho que é muito importante, nós não podemos, não é chorar pelo leite derramado, é nós aprendermos com os erros que fomos cometendo. Eu, quando foi falada na Zona Económica Especial, eu disse logo que aquilo ia ser um flop. E a Zona Económica Especial é um flop. Não existe, não produz, não contribui para a empresa nacional. Porquê? Porque o Estado, se o Estado quiser criar uma zona industrial, o que é que o Estado tem que fazer? O Estado tem que levar lá a energia, tem que levar lá a água, tem que levar telecomunicações e tem que levar acessibilidades. É isso que o Estado tem que fazer. Depois, os privados vão eles próprios ver as indústrias que eles vão implantar. Chegando ao fim, se o Estado chegar à conclusão que há uma indústria em particular que o Estado pretende que exista, mas que efetivamente não houve nenhum privado interessado, então sim, o Estado eventualmente deve intervir criando os incentivos certos. E, portanto, enquanto nós não fizermos isto, enquanto nós temos uma economia de mercado, supostamente, mas ainda temos um Estado e dirigentes que pensam como na economia comunista, como na economia socialista. E, portanto, sendo assim, essa, do meu ponto de vista, é uma das principais razões pelas quais a diversificação da economia não anda e tenho muitas dúvidas que vá andar. Veja-se o caso do Angola Invest. O Angola Invest foi apresentado como uma 8ª maravilha do mundo para diversificar a economia. E nós, os empresários angolanos, aparentemente não estão a investir. Porque o Angola Invest até tem condições, por exemplo, a taxa de juros máxima que o Angola Invest dá, ou permite, é 5%. 5% é uma boa taxa em qualquer lado. Agora, o Angola Invest disse que haveria investimentos de 1,5 mil milhões de dólares por ano. Ao fim de 3 anos, tem metade daquilo que devia ser um ano, à volta de 750 milhões de dólares de investimento. O Angola Invest prometeu criar 300 e tal mil postos de trabalho no pior cenário. Não criou mais de 50 mil postos de trabalho. Portanto, é preciso olhar para o Angola Invest e perceber o que é que está a correr mal. Porquê é que as pessoas não investem? E, portanto, se nós mantivermos, se nós não mudarmos de paradigma, e essa mudança de paradigma, do meu ponto de vista, consiste na intervenção do Estado, na forma como os nossos dirigentes veem a nossa economia, porque, repito, nós formalmente temos uma economia de mercado, mas ainda raciocinamos como se tivéssemos uma economia socialista. Muito obrigado, Carlos José de Carvalho. Então, nesta primeira parte e nesta intervenção, fica bem presente e claro que Carlos Rosado de Carvalho explica que é necessário melhorar o ambiente de negócios e, naturalmente, é fundamental assegurar que não se repita o cenário que tivemos nos anos anteriores, normalmente entre 2013 e 2014, em que a atração de investimento direto estrangeiro do país ficou apenas em menos de 100 milhões de dólares. Isso sem contar com petróleos e diamantes. Uma questão que é de veras preocupante. Agora vamos incluir a questão do petróleo, aqui com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, pegando no ponto que diz o Sr. José Severino, que é a questão de maior concertação entre os diferentes setores da atividade económica. Sr. Pedro Godinho, haverá essa concertação entre os diferentes atores ou cada ator, cada agente económico, cada associação vai procurando levar água ao seu moinho isoladamente? Não, um aspecto que é importante considerar e que eu tive aqui o cuidado de ouvir é que o setor petrolífero deve servir de alavanca aos demais setores. É importante que haja uma estratégia de capitalização dos recursos que o setor petrolífero gera. Eu penso que neste momento, vamos falando da crise, vamos vivendo uma pressão muito grande sobre os cambiais, sobre os convertíveis, tudo isso porque não há produção local. Eu acredito que se apostássemos na agricultura, penso que num período curto de tempo poderíamos atingir a autossuficiência, porque temos condições climatéricas, temos terrenos férteis e tudo isso. Agora, é preciso ver as razões pela qual o setor agrícola não responde, não reage exatamente aos estímulos. Isso é importante identificar as causas. Outro setor que também é de vital importância e que eu gostaria de mencionar aqui é a indústria. Por exemplo, o setor petrolífero despende bilhões de dólares para a construção de plataformas de produção petrolífera. Essas mesmas plataformas são constituídas por ferro e aço, 100%. Portanto, tendo a siderurgia, e como sempre sabemos que existem volumes, mas grandes recursos em termos de reservas minerais de ferro, eu acho um investimento na área mineira e desenvolver a indústria siderúrgica, naturalmente o país absorveria os bilhões de dólares que muitas vezes, atualmente, são injetados noutras economias. Quando falamos em diversificação da economia, eu acho que é importante ver determinados setores que são extremamente estratégicos. Agricultura, para alimentar.
deixaríamos de pressionar exatamente as instituições financeiras, nesse caso o BNA, para importar para os géneros alimentícios. Se naturalmente tivéssemos essa resposta, provavelmente hoje não estaríamos aqui sentados e aflitos, agitados exatamente por isso. Desenvolver a indústria siderúrgica seria uma solução através exatamente da exploração do minério de ferro que temos e que, enquanto província ultramarina, Angola foi um dos maiores exportadores desse minério. Portanto, o que víamos aqui era exatamente a otimização desses recursos. Se me permites, Pedro, eu ia perguntar, que é uma coisa que eu não consigo entender. Nós estamos a falar de outras coisas, mas, por exemplo, ao nível do petróleo, como é que nós, 40 anos depois, não temos uma refinaria? Como é que uma dos cambiais que nós estamos a utilizar é para importar derivados de petróleo? Eu pergunto-te, como uma pessoa, enfim, do setor, no caso do ferro, porque só produzir o ferro também não interessa, é depois preciso ter uma siderurgia. Se nós no petróleo ainda não conseguimos fazer uma refinaria, como é que são coisas que nós podíamos ter feito já e não fizemos? Qual é a razão? Eu acredito que existem vários fatores que naturalmente não serei capaz de explicar, porque isso é uma estratégia que o Estado em si deve se debruçar, mas acredito que investimentos a nível da refinaria não é fácil de se mobilizar quando dependemos de terceiros para poder obter os recursos financeiros, porque a área do downstream é uma área muito sensível. Mas concordo consigo, porque também é uma pergunta que ao longo do tempo fui fazendo e até hoje, porque no fundo, o que mexe comigo é ouvir sempre em subvenção, subsídios do combustível, quando, por exemplo, temos consciência que... 2 anos de subsídio, fala-se em 10 mil milhões de investimento de uma refinaria. 2 anos de subsídios aos combustíveis eram suficientes, mais do que suficientes, para se fazer uma refinaria. Sim, é algo que acredito que só o Estado será capaz de dar uma resposta a essas questões. Agora, outro setor que é extremamente estratégico, que poderia muito bem contribuir para a diversificação da economia, as pescas. As pescas, se ela naturalmente tiver os recursos necessários para podermos garantir pelo menos o abastecimento do mercado local, eu acredito que serviria bastante para suportar as necessidades internas e a exportação. Seria também uma fonte de divisas que eu acho que dispusemos-la. Fomos bafejados pela natureza e temos recursos todos que qualquer país pode referenciar e pode sonhar a partir dos nossos recursos marinhos e fluviais e mesmo de pesca continental. Portanto, é um outro setor que pode dar o seu contributo. Naturalmente, vemos que há evolução nesse sentido e acredito que se de facto as políticas e estratégias forem convenientemente desenvolvidas e seguidas, por aí teríamos exatamente uma resposta para a diversificação da economia. Outro setor que pode jogar um grande papel em termos da arrecadação de convertíveis. E é imediato. Precisaríamos tão somente de criarmos um ambiente de atratividade aos turistas aqui, no setor do turismo. Há inúmeros países que vivem tão somente em receitas turísticas. E Angola tem qualidades sui generis, tem paisagens bastante atrativas e que, de facto, todos os mecanismos, todos os fatores que intervêm numa estratégia do turismo, naturalmente, que poderia ser... Não resisto a interromper mais uma vez. Mas não deixa... Porque nós podemos fazer turismo se não temos vistos e se temos os preços mais elevados do mundo? É isso que ele quer dizer. Exatamente, mas... É um facto, porque temos inúmeras centenas de países que têm como recurso natural o turismo. O recurso exatamente dos convertíveis, as divisas, e subsistem a partir do turismo. Portanto, o país com as condições que tem, belíssimas praias, paisagens bastante atraentes, naturalmente com as condições e inclusive também as condições climatéricas que o país apresenta, naturalmente temos condições para poder até ambicionar ver o turismo a ser a terceira fonte de receitas do país. Agora, o que é importante saber é exatamente equacionar todos esses constrangimentos. O acesso ao país, visto de entrada, porque não podemos continuar a ouvir que pessoas que queiram vir a Angola terem que submeter uma longa espera, 2, 3 semanas para obter um visto. É necessário que,
mesmo internamente, tenhamos condições, e eu vejo que essas condições estão a ser criadas, mas, de qualquer forma, um aspecto fundamental para o turismo começaria exatamente pelo acesso. Porque as outras condições viriam com o tempo, porque estando cá dentro, naturalmente, as coisas tornam-se muito mais fáceis para o turista. Carlos Rosado de Carvalho, quer comentar essas declarações do Sr. Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola? Se agora nos sintonizou, está a ouvir o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são Carlos Rosado de Carvalho, economista, José Severino, presidente da AIA, e Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Carlos Rosado, voltou a pergunta. Quer comentar? Pois a questão dos preços. Eu tive a semana passada, ou há 2 semanas, em Genebra, quer dizer, e pago por um hotel, paga-se $200, mais ou menos, não é? Um hotel. Um hotel de 4 estrelas, 3 estrelas. Um hotel de 4 estrelas, quer dizer, e estamos a falar de Genebra, não é? Quer dizer, outros países. E quando estamos a falar, por exemplo, eventualmente nós concorreríamos, entre outros, com o Brasil, por exemplo, no segmento praia. Quer dizer, 2 noites num hotel de 5 estrelas aqui equivale a passar uma semana no Brasil. Mas são estas questões que, quer dizer, o diagnóstico está feito, porque se nem para vir fazer negócios em Angola se consegue, todos se queixam. Agora até os chineses se queixam da questão dos vistos, porque havia um bocadinho a ideia de que os chineses... Felizmente. Havia a ideia de que os chineses tinham uma via verde para entrar em Angola e não tinham problema. Tem que ser tudo igual aos outros. Justamente. E uma das coisas que houve no exame que Angola foi sujeita agora pela Organização Mundial de Comércio, uma das questões que se foi colocada até foi pelos chineses, pela questão dos vistos. Toda a gente, e não são os chineses. Os chineses, eu acho que foi a primeira vez que eu vi a parte chinesa a queixar-se. Mas todos os outros são a mesma coisa. E, portanto, não é de ontem, é de sempre. Portanto, nem para negócios as pessoas podem vir, imagine-se para turismo. Portanto, porque o potencial, Pedro, todos nós sabemos que Angola tem um enorme potencial na agricultura, no turismo, na indústria. E isso justifica que na economia colonial tivesse crescido a 2 dígitos. E não havia nem petróleo, não havia cooperação internacional. O senhor insiste e com o qual eu estou perfeitamente de acordo. Nós, em Angola, a nossa ambição tem que ser crescer pelo menos a 2 dígitos. Não tem que ser. Senão não há hipótese. E nós estamos a crescer 4, depois vem o argumento, não, mas o setor não petrolífero tem crescido quase a 10. Mas o setor não petrolífero tem crescido quase a 10 porque tem o dinheiro do petróleo, do investimento público, dessas coisas todas. Sem o dinheiro do petróleo não há crescimento do setor não petrolífero. Muito obrigado, Carlos Rosado de Carvalho. Nesta primeira parte do debate fica marcada a identificação dos setores em que se deve investir para assegurar a diversificação da economia. São eles: indústria transformadora, indústria siderúrgica, agricultura, o turismo. E o que é que deve ser feito? Naturalmente, melhorar o ambiente de negócios, em resumo, e o que envolve, em especial para o caso do turismo, garantir a redução de preços, evitar os preços especulativos e, naturalmente, garantir o acesso ao país. Os vistos para quem quer investir ou para quem quer vir fazer turismo não podem ser difíceis. Não podem ser de difícil acesso porque senão o turista vai procurar outro ponto do mundo e não vem ao nosso país, o que vai gerar um atraso no desenvolvimento porque o dinheiro, em vez de entrar para Angola, vai para outros países. Senhoras e senhores, naturalmente que hoje, excepcionalmente, vamos até às 11h30. Vamos, por agora, fazer um breve intervalo para dar espaço aos compromissos comerciais da estação LAC Luana Antena Comercial. Entretanto, o debate hoje no ZAC Magazine é sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são José Severino, presidente da AIA, Carlos Rosado de Carvalho, economista, e Pedro Godinho, diretor executivo da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola. Nós voltamos já a seguir. Mantenha-se connosco. 10h54. Ouvíamos a primeira parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Como disse o Joel Costa, vamos honrar com os compromissos comerciais da LAC. O debate regressa já a seguir. Hoje, excepcionalmente, vamos até às 11h30. Até já. Sou Paulo de Carvalho, sou sociólogo e sou contra a violência doméstica. Sou homem e por isso protejo as mulheres, as crianças e os velhos. E você?
proteja os seus familiares. Se os maltratar, se os violentar, para além de prejudicar a sua relação com eles, vai sujeitar-se à condenação judicial e à prisão. Vamos fazer uma corrente contra a violência doméstica que abranja toda a nossa Angola. Diga não à violência doméstica. Seja contra a violência doméstica. Uma campanha do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade do Género, com os apoios da Embaixada da Holanda, Cefajor e Ministério da Comunicação Social. És daquelas pessoas que assim que começam a ouvir uma música tipo esta, não conseguem parar. A seguir a uma vem outra e depois mais outra, e quando dizes que é a última, ouves mais 325 músicas seguidas? Todo mundo na posição! Ei, podes parar de abanar a cabeça, que eu já percebi que sim. Prepara-te, porque o Kisson da Unitel, a aplicação de telemóvel que te permite estar sempre a ouvir música, é grátis durante o primeiro mês. Sim, ouviste bem, é grátis. Ainda não o tens? Então envia uma SMS com a palavra Kisson para o 19141. Fácil, não é? Kisson, música sem limites. Unitel, o próximo mais próximo. Deus criou o mundo e uma sua imagem. Deu-lhe a sabedoria para dominar e a divina bênção para criar. Água purificada santa, água Santa Isabel, com frescura Santa Isabel. O corpo escolha Santa Isabel, Santa Isabel. Beba água Santa Isabel, a água que purifica a vida. Concerto de recital de poesia e trova da reedição do livro A Vida Inspira-nos, de Márcio Batalha. Será a 30 de outubro no Chá de Cachimbo, a partir das 18 horas, com atuações de Mário Vaz, Walter e Nicola Ananás, Agente Formiga, Júlio Geu, Camané Silva, Tânia Chavana, poesia com Canguimbo Ananás e Ângelo Reis, animação com DJ Manu Chocola, a patrocínio Banco Milênio, Aeropecar Angola e BPC. 30 de outubro, carimbe na sua agenda, encontro marcado no Chá de Cachimbo, a partir das 18 horas. A Clínica Multiperfil sabe que profissionais de saúde qualificados prestam melhores cuidados. Por isso investe na sua formação constante. Participe no 3º Congresso de Ciências da Saúde, de 3 a 6 de novembro, em Luanda, onde terão também lugar o 1º Simpósio de Fisioterapia, o 3º Simpósio de Anemia Falciforme e o 3º Simpósio de Enfermagem. Inscreva-se no 3º Congresso de Ciências da Saúde. Tenha à sua escolha mais de 60 cursos e seminários. Para mais informações, consulte o site multiperfileventos.com ou ligue para o número 933-644-549. A Vriluz tem o brilho e o desenho de iluminação adequado ao seu evento. Para festas grandes ou pequenas, grandes espetáculos, telas para projeção vídeo, painéis de LED até grandes formatos, a Vriluz tem. Largo dos Segredos ou em www.vriluz.com. Telefones 222 4401 77 923 64 32 52. Fax 222 33 82 65. Vriluz, quando a luz é arte. A rede Movicel tá top. Esquece os downloads que ficaram colados e os vídeos no YouTube que não conseguiste ver até o fim. Não acreditas? Aqui o calado saiu à rua para comprovar. Eu consigo baixar os meus vídeos com uma velocidade incrível, incrível mesmo. A internet está mais rápida. Eu baixo vídeos. Estou constantemente na net, baixo muitos vídeos no YouTube. Não colou? Vezes não colou. A rede Movicel tá top! Movicel, experimenta a nova rede. Olá, bem-vindo à Vila da Cadbury Dairy Milk, onde todo o chocolate é perfeitamente rico e cremoso. Ah, sério? O facto é que todos os chocolates da Cadbury Dairy Milk são feitos com perfeição. Então, qual é o segredo? O cacau mais refinado e 1,5 copo do mais cremosíssimo dos leites. E claro, o grande segredo, alegria. Alegria? Sim. Vá lá, prova. Delicioso! Cadbury Dairy Milk, feito com alegria. Cantor fiel ao samba de raiz, imortaliza o samba como ninguém. O orgulho da nova geração. Apresenta no mês da Dipanda Cassembele. Na minha vida você não é qualquer um. Venha 1 de novembro na Praça da Dipanda pegar o seu Cassembele com muito samba, folclore e rumba e receba o autógrafo de Herdi Tussa. A participação de Yuri da Cunha e dos exímios Carlitos Chiemba, Quintino e Alex Samba. Edição e distribuição Tussas Pro e Chicote Produções. Herdi Tussa. A certo passo,
É a hora certa. São 11 horas. É a hora certa. Faça bem a si próprio. Agora você tem o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. A quarta-feira, a partir das 10 horas, na LAC. Notícias, opiniões, entrevistas, comentários, sugestões e tudo o que interessar ouvir e saber numa boa parceria. Um espaço aberto a membros e interessados. Um espaço da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Porque a fazer rádio nos vamos compreender melhor. Tal como prometido, estamos de volta. Continua a acompanhar o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Hoje, excepcionalmente, vamos até às 11h30. Saiba como tornar-se membro da USAC ligando para os números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Repito, 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Portanto, são estes os números para saber como tornar-se membro da USAC e outras informações ligadas à Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Agora, 11 horas e 1 minuto. Convidamo-lo a acompanhar a segunda parte do debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados são o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. USAC Magazine. Economia. Renovados os votos de muito bom dia, vamos continuar com este debate. Identificamos, na primeira parte deste debate, os setores de atividade económica em que se deve investir e o que se deve fazer, naturalmente, para que estes setores se desenvolvam. São aqui algumas ideias soltas que, bem aproveitadas, podem gerar bons resultados. Mas, Sr. José Severino, há outras questões atinentes a isso, e o acesso ao país de que se falava é fundamental. Entretanto, notamos que o Sr. José Severino tem ideias muito próprias sobre estas questões que estamos aqui a levantar. Sr. José Severino, será apenas uma questão de melhorar o ambiente de negócios? O que é que lhe parece? Temos que ser pragmáticos e, na verdade, adormecemos o país no todo. As capacidades decisórias adormeceram na questão do petróleo, ok? Portanto, a petrodólar-mania prevaleceu e fomos vogando nesse mar do barril de petróleo a 80, 90, 100, 110 dólares o barril. Agora, a realidade objetiva é esta que conhecemos e, provavelmente, com tendências a baixar o valor do barril do petróleo. Agora, um dos aspectos é que há muito tempo nós estávamos a discutir as parcerias público-privadas, 3 P's. Agora vem dizer, não, mas já há parcerias público-privadas. Mas como é que há parcerias público-privadas se a lei não estava regulamentada? Porque, por exemplo, o nosso projeto de aeroporto, há 20 anos havia propostas para fazer o aeroporto através de uma parceria público-privada. Mas como tínhamos dólares, então fomos para a linha de crédito externo. Ok, está aí. Mas agora, o aeroporto, para ser funcional, o caminho de ferro de Bengala para ser funcional, requer muitos serviços lá dentro. Quem é que vai desenvolver estes serviços? É o Estado? É só a ENAN ou lá o que for? Portanto, é preciso ter a percepção que essas grandes estruturas precisam de serviços lá dentro. E muitos deles são acumulação de know-how estrangeiro. Portanto, temos que abrir as parcerias público-privadas, fazer grandes pontes. Faz as grandes pontes, é uma questão de estudo económico. Moçambique está a fazer, até com uma empresa que está aqui em Angola, que é o Comotengil. A América Latina, todos os grandes investimentos é feito com parcerias público-privadas, estradas, caminhos de ferro. Nós queremos fazer sozinhos com os recursos cambiais que temos. Não chega. E depois temos a questão das micro, pequenas e médias empresas. Estamos a pedir aos senhores Ministros da Economia e Ministros das Finanças que sejam pragmáticos na penalização dos gestores que não dirigem 25% do orçamento para as micro, pequenas e médias empresas. Porque se nós tivermos micro, pequenas e médias empresas a funcionar, as grandes empresas vão funcionar. Porquê? Porque vão ter consumo, vão ter a empregabilidade, há dinheiro. E o próprio Estado até vai buscar o IRT e a Segurança Social. Ora, se não se cumpre com isso, as micro, pequenas e médias empresas vão morrendo, as grandes não têm mercado, ficam aflitas. Um outro aspecto que se põe, Rosado, tens de compreender que, na verdade, o papel do setor privado, com estas políticas que não são aplicadas,
Porque se, por exemplo, a defesa estivesse a comprar as micro, pequenas e médias empresas 25% do seu orçamento, estas empresas micro ganhavam fogo para ir ao interior buscar produtos. Mas como elas não têm esse fogo, e, por exemplo, importar uma carrinha de 3.500 quilos, e quero lembrar aqui, no Tendência de Debates de sábado, na Rádio Nacional, eu fiz uma intervenção e coloquei esta questão da Agência Geral Tributária estar a cobrar imposto aduaneiro sobre carrinhas de 3.500 quilos. Eu não tive depois a oportunidade de contrapor, quando, não, mas isso são carrinhas de cabine dupla. Não é verdade. Estão a cobrar sobre carrinhas que deviam estar no interior do país a fazer escoamento de produtos aonde os caminhões não chegam. Há aqui algumas ideias de que nós estamos a fazer bem e não querem discutir. Está bem, como diz, mas não está bem, está mal. A nova lei de investimento privado, logo depois daquela excelente iniciativa da Casa Civil de fazer aquele debate, eu disse logo ali que aquela lei estava fora do contexto. Porquê? Porque ela toda foi discutida no mercado em que o barril de petróleo era 120. E, portanto, veio aquela questão de 35% em 4 setores. E quanto tempo demoraste a discutir? A mudar a lei? Quer dizer, quem quer investir, não vai... Quer dizer, com este tempo todo, lembras-te desde que começou a discussão? Saiu a lei. É uma coisa... O famoso 1 milhão, não é? Mas agora, naqueles setores que são fundamentais, como energia, telecomunicações, transportes e o turismo, e aqui foi referida a necessidade de implementar um programa de apoio ao turismo, aquela boa intenção que é uma espécie de torrão de açúcar que estão a dar ao empresário nacional, dizer vais ter uma oportunidade de ter ou de subscrever ou realizar 35% de capital nestes estrutores grandes. Mas o que acontece é que para nós evoluirmos, temos que investir na infraestrutura cerca de 6 a 8 bilhões de dólares por ano. Senão isto não muda. Não muda. Barragens, caminhos de ferro, as eficiências, aeroportos, não muda. Então, os angolanos têm que ter, quantos? 2,5 bilhões. Onde é que estão os 2,5 bilhões para a gente fazer? Não, eu tenho uma ideia em relação a isso. Eu estava ousado a intervir e, de facto, não respondi. Mas eu gostaria de dizer que esse conceito de parcerias é bastante louvável e funcional. Temos essa experiência a nível dos petróleos, em que há mais ou menos... Quem é que realizou esse capital dos mais ou menos... eu vou explicar. Não vamos a fundo nisso, pá. Não. Muitas das vezes é bom aprender com as experiências. Está bem. Os outros. A experiência aqui o amigo Severino disse há bem pouco tempo que as pessoas às vezes tendem a trabalhar sozinhas e não querem ser unidas. Temos de ser modestos e aprender também com as experiências das outras pessoas. Perguntar como é que isso foi feito. Não, sim senhora, eu vou explicar e é funcional. Essa imposição da lei do investimento privado, a constituição de parcerias, foi uma estratégia brilhante, dentro do meu ponto de vista, brilhante, funcional e que vai naturalmente trazer vantagens ao país. Porque essa experiência foi utilizada durante muitos anos a nível dos petróleos. Durante décadas, as multinacionais se aportavam a Angola, vendiam os seus produtos, faziam os seus bilhões de dólares e iam embora, não deixavam ficar absolutamente nada aqui. A partir de uma certa altura, o executivo angolano, através do Ministério dos Petróleos da Sonangol, decidiram mobilizar e trouxeram ao mercado o conceito do local content. As empresas quiserem exercer as suas atividades em Angola, vendendo equipamento, prestando serviço, ou outra atividade qualquer, tinham que, na altura que quisessem inscrever-se na bid list, na lista do concurso, apresentar uma parceria nacional. E qual é o conceito disto? Se no passado as empresas vinham, faziam os investimentos e levavam tudo para fora do país, esse princípio não muda. O que vai mudar nessas parcerias é a empresa multinacional fazer o carry da empresa angolana. Quer com isso dizer que na fase inicial a multinacional cobre o projeto na sua totalidade e vai recuperar então nos seus resultados. Portanto, isso é execuível. Isso, por exemplo, deu fôlego a muitas empresas nacionais. Eu estou numa área e hoje nós só ocupamos a posição que ocupamos no mercado devido a essa estratégia. Portanto, não é algo inédito, não é algo pouco funcional. O que é importante aqui é transmitir o investidor que há vantagens, há inúmeras vantagens por parte da multinacional associar-se a uma empresa nacional, porque Angola é um mercado muito difícil para fazer negócios. E se não tiver um parceiro local
que o permita criar as conexões vitais para o sucesso dessa atividade, há de ser um fiasco. E já tivemos aqui inúmeros exemplos, empresas que aportaram a Angola, que não tiveram muito interessadas em criar parcerias, depois de um certo tempo tiveram que abandonar, porque não conseguiram vencer os obstáculos que foram encontrados ao longo da via. Agora, o que é importante é que essas empresas, os parceiros certos, porque isso, por um lado, vai ajudar na transferência de know-how, vai ajudar na transferência de tecnologia e vai ajudar nas oportunidades de negócios, fazer dinheiro. Se no passado as empresas levavam 100% dos lucros para fora, pelo menos 35% ficam em Angola. Esse é o aspecto. Número 2, transferência de know-how, tecnologia e partilha dos dividendos. Segundo aspecto muito importante, Angola, enquanto província ultramarina, aproximadamente nos 500 anos de colonização, os nacionais não tinham acesso ao negócio. Não havia cultura empresarial. Havia, sim, o conceito da agricultura da subsistência. Uns iam fazendo algum trabalho mínimo. Para aqueles que os comerciantes, naquela altura, até nos pontos mais recônditos do país, o negócio da cebola, o negócio do alho, era tudo dominado pelo sistema. Via-se o português lá a 400 ou 500 quilómetros da capital da província, é para uma loja implantada, e ali fazia o seu negócio, e a maior parte dos angolanos faziam exatamente isso. É certo que houveram algumas exceções, mas essas exceções não serão em número suficiente e, aliás, ficou provado que depois de 40 anos de independência, essas exceções não puderam mostrar que foram bem-sucedidos a partir das experiências que tiveram, porque a vida é dinâmica, os conhecimentos do passado já não são os atuais, portanto, o processo que vai permitir uma evolução rápida e queimar etapas é associar o parceiro angolano ou o parceiro estrangeiro. Portanto, há conceitos a nível de criação de parcerias que permitem, pelo menos, ultrapassar esses obstáculos de que é a mobilização dos recursos financeiros. Sr. José Severino, que vai fazendo sinais, quer comentar, por favor? Godinho, com todo o respeito, a gente sabe como é que isso. Foram criados alguns nichos nos petróleos. Qual foi a transparência que houve nisso? Muita. Não, desculpe lá. Muita. Agora não, eu aqui vou dizer. Não, agora estou eu aqui a falar. Se me fez uma pergunta, vou responder. E vou fazer outras, ok? Segundo, as empresas petrolíferas hoje queixam-se dos custos que têm em Angola. E é uma da razão que pretendem... Dá para tudo. Dá para tudo. Que pretendem dizer, meus senhores, a vossa política em Angola tem que mudar. Os benefícios para os angolanos têm que ser, acima de tudo, o desenvolvimento económico do país. E no desenvolvimento económico do país, com transparência, o tal doing business, todos nós termos oportunidades. Porque isso tudo que se fez nos petróleos, nós tínhamos proposto há anos que a Sonangol criasse empresas, sociedades anónimas com vendas de ações. Isso é um passo muito avançado do processo. Não, desculpa, mas a verdade... Sim, e assim não se cria empresariado. Pois. Eu compro as minhas ações, guardo as minhas ações no meu cofre, e alguém vai trabalhar por mim e vou ter o meu dinheiro multiplicado. O que precisamos é empresários competentes, que conhecem a cultura empresarial e que avancem nisso. Posso continuar ou não? Tá bom, vai continuar, mas eu gostaria de meter... E quanto a os custos, e quanto os elevados custos, também fatores. Tá bom, vamos. Posso? Ok. Portanto... Isto é um comentário geral, é universal. O know-how passa fundamentalmente pela técnica. E aí falharam, porque o setor ficou tremendamente dependente de força de trabalho externa, apesar de algum esforço que a Sonangol fez em formação no exterior. Por isso é que as petrolíferas dizem que os custos em Angola são muito altos. Portanto, temos que ver que esta questão, quando se fala de um caminho de ferro, o que interessa é a tributação que esses investimentos estrangeiros vão pagar em Angola, o que devem pagar de tributo, impostos, como se faz em toda parte do mundo. Você vai à Namíbia e vê 5, 6 concessionárias a fazer distribuição de combustíveis. Onde é que estão as concessionárias aqui em Angola? Uma, as estações de serviço de quem são? Tudo isto é preciso estar muito claro para não que se crie a percepção que isto foi uma política elitista e não uma política abrangente. Essa é a questão que se põe, meu caro Godinho. A outra questão que se põe é que o país precisa de crescer. E quando nós dizemos que temos que fazer crescer o empresariado, eu continuo a dizer, é no crescimento global da nossa economia que nós todos vamos ter oportunidades. Porque 35% é uma obrigação, não é uma percepção. Nós estamos a dizer ao investidor estrangeiro, você é obrigado. Sendo obrigado, eu, por exemplo, ponho-me numa posição, vou ao Congo, e digo aqui, eu quero fazer uma refinaria de óleo de palma. E o funcionário, sim senhora, muito bem, agora
você tem que ter um parceiro com 35% de capital. E eu olho para o homem e digo, e onde é que eu vou buscar o parceiro? E ele diz, não, você agora anda por aí à procura de parceiro. O parceiro, posso encontrar um parceiro, eu tenho que recorrer ao financiamento, tenho que apresentar um estudo de viabilidade a um banco e 6 meses depois o banco diz assim, não, o seu projeto, você não é elegível. E eu fico com o meu projeto na mão. Portanto, é preciso ver que este país precisa de acelerar o crescimento na competitividade regional. Aquilo que a gente diz de crescer 4,5%, a população cresce 3%, fica 1%. Um país que já vem de um grande déficit de sustentabilidade, por fatores de guerra, tudo isso, fica com 1% para crescer a riqueza. Não chega. Portanto, nós precisamos crescer a 2 dígitos. Isso passa muito por investimento estrangeiro. A questão da refinaria, se tivesse havido um doing business melhor, teria havido multinacionais a vir aqui propor investimento e não seria um esforço nosso. Agora, a Sonangol podia entrar. A Sonangol podia entrar. Agora, tentar fazer sozinha é muito difícil. Portanto, nós temos que ver, Godinho, que o país todo tem que crescer. Não é alguns de nós termos oportunidades de crescer. É o país todo que tem que crescer nestas oportunidades. Eu não tinha acabado o meu raciocínio quando acabar. Eu queria dizer que a questão da agricultura, nós conseguimos uma redução de 100% para 50%. Mas por que tributar a agricultura com imposto de consumo? Com imposto industrial? Nem há contabilistas no interior. E se eles não apresentam contas, são prevaricadores e estão a ser penalizados com multas. Não sei se me faço entender. A agricultura tem que ser alavancada. O financiamento do BDA não pode ser nos modelos atuais. A agricultura é um processo complexo. Até porque nós não temos serviços. No Brasil, na Europa, nós temos as multinacionais. Você quer um fungicida, quer uma assistência técnica, quer um herbicida, quer sementes, está ali no armazém. Você aqui tem que importar. E se o fungicida lhe chega atrasado, o fungo já lhe comeu a produção. Não temos seguros da agricultura. Portanto, é um ambiente hostil de investimento, de risco. Portanto, da parte do Estado tem que haver esta percepção e criar facilidades. Eu pergunto, o BDA quer produto agrícola ou quer ser um banco tremendamente ganhador do ponto de vista financeiro? A função do BDA é que Angola cresça na agricultura de uma forma... Portanto, tem que dar... Do 8 tem que ser para 12 anos. E não pode estar a pedir pagamentos trimestrais. Na agricultura não há nenhum ciclo que faça 3 meses para pagar uma prestação. É uma reformulação de critério que tem que ser feita. Já é bom terem repassado até 5 milhões de dólares aos bancos comerciais. Mas lá está, vai acontecer a mesma coisa com a Angola Invest. Os bancos comerciais, sim senhor, é muito bonito, mas vão pôr, você tem impostos, você paga imposto de consumo, você paga isto, paga aquilo. Felizmente que o Presidente da República agora tem alguma competência em limar arestas que nós estamos há anos a tentar dirimir. A tributação, é evidente que é preciso dinheiro. Isto é a mesma coisa como os combustíveis agora, não? Acabou o subsídio. Mas tinha que acabar o subsídio, porque os prejuízos eram muito maiores que os benefícios. Os benefícios estavam orientados, inclusive, a contrabandistas. Hoje, se a importação de combustíveis é de 5 milhões de dólares, apareceu por dia, antes eram 15 milhões de dólares. Para onde é que ia isso tudo? Eu sei dos circuitos que aí havia de fuga de combustíveis. As pescas, falaste bem. Mas, evidentemente, tivemos pilhagem aí. E nós sabemos quem é que fez a pilhagem. Sabemos. Portanto, é preciso pôr ordem para que as pescas se tornem... Ainda estamos com um plafond de importação de 30 mil toneladas de carapau. Meus senhores, vamos reduzir para 15 mil. Vamos pôr a nossa frota a trabalhar. Vamos dar subsídio ao gasóleo às pescas. Subsídio ao gasóleo à agricultura. Agora, não podemos dar subsídios casuísticos a um que vem requerer. Toma. Não, tem que ser políticas. Porque senão não há o tal... doing business, eu até estou a chamar o NDB, o não doing business, né? Portanto, precisamos de melhorar essa questão. Sim, senhora, está a acompanhar o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, o ZAC Magazine, um programa que existe há 3 anos e é emitido todas as quartas-feiras das 10 às 11 horas aqui na LAC, Luanda Antena Comercial. Estamos a falar de baixa de preço de petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Carlos Lousado, por favor. Há aqui uma questão relativamente às exigências em termos de participação de nacionais. Eu queria ressalvar o seguinte, eu, como toda a gente, sou a favor
da potenciação dos angolanos, como é óbvio. Agora, das boas intenções, costuma-se dizer, está o inferno cheio. E o que é que eu faço? Eu olho simplesmente para o investimento direto estrangeiro. E, portanto, eu repito, não sei se é 2012, 2013, se é 2013, mas, quer dizer, andamos o investimento direto estrangeiro na agricultura não existe, praticamente. Não existe. E, portanto, se é assim, alguma coisa está mal. E eu costumo colocar essa questão exatamente. Relativamente à questão do petróleo, eu ainda estou para saber que benefícios é que os angolanos como um todo tiveram. Porque eu gostava de saber quem são os donos das empresas de serviços. São pessoas ligadas à Sonangol. Porque ninguém conseguiu. O angolano médio... Não acredito. Não estás a ser justo. Pedro, não estás a ser justo. Eu vou-te mostrar uma lista de empresas... Justamente, era isso que nós gostávamos de saber. Da transparência. É isso que eu gostava de saber. Da transparência. Só um pontinho simples. Eu assisti à última reunião do CAI, o Centro de Apoio Empresarial. Não vi lá ninguém satisfeito, ao Godinho. Ok? Não vi. E eu disse, então, o que é que se passa para o Vasconcelos? Vai falar com o ministro para ver se esta questão muda. Porque o CAI está a fazer um esforço, mobilizou muita gente e estas empresas não conseguem fornecer os petróleos. E lá está, porque não tem competitividade, não tem preço e não sei o quê. Porque nós precisamos, de facto, e nós temos alguns problemas, e é o que eu vejo muitas vezes, os nossos empresários, ou pelo menos alguns dos nossos empresários, têm a participação, querem receber os dividendos e muitas vezes depois transferem os dinheiros lá para fora. Entre 2010 e 2014, os empresários angolanos, portanto, provavelmente esses que estão a beneficiar do petróleo, sabes onde é que investiram o dinheiro? No estrangeiro. 17 mil milhões de dólares saíram de Angola entre 2010 e 2014. Eu pergunto, esse dinheiro veio de onde? Veio da agricultura? Veio da indústria, que nós não temos? Ou veio dos petróleos? Eu pergunto. São coisas. Se calhar nem do petróleo veio. Mas Pedro, são coisas que nós precisamos de discutir. Mas discutir com números, discutir com coisas. Eu, por exemplo, relativamente aos bancos, eu publico todos os anos a lista dos acionistas dos bancos. E eu vejo quem está lá. Eu vejo quem está e quem são os acionistas dos bancos. São pessoas ligadas a quem? Ao governo, ao partido, etc. Eu gostava de ver a lista dos acionistas dos petróleos, para eu tirar depois uma conclusão. Esta é que é a questão. Eu assim consigo discutir. De outra maneira, discutem em abstrato. E a questão é a seguinte, se nós dificultarmos a vinda de... Há aqui uma premissa que vale a pena ver se estamos de acordo ou não. Isto é, será que nós precisamos de investimento direto estrangeiro, Joel? É a primeira questão que nós nos devemos colocar. E nós precisamos de investimento direto estrangeiro. Porquê? Por razões de tecnologia, por razões de gestão e por razões de capital. Então vamos ver qual é a melhor forma que nós temos de atrair investimento direto estrangeiro. É isso que nós temos que fazer. As leis têm funcionado? Dir-me-ão, bom, mas nós estávamos só virados para o petróleo, etc. A verdade é a seguinte, se nós olharmos para o investimento direto estrangeiro em Angola, excluindo o petróleo, a conclusão é uma. Não existe. Portanto, nós precisamos saber qual é a razão pela qual essas coisas. Porque a outra forma de fazer é isso. Nós, os angolanos, vamos trabalhar nessas empresas. Vamos aprender como é que se gera, como é que se faz as coisas. Ao fim de 5 ou 6 anos, ou 2 anos, ou 3, os angolanos mais capazes vão sair dessas empresas e vão constituir as suas próprias empresas. Porque os angolanos sabem tanto como os outros. Precisam de aprender. E precisam de trabalhar com estas empresas e depois fazer... Não vale a pena nós inventarmos a roda. Eu, por exemplo, e essa coisa do conteúdo local, eu pergunto, não sei se é verdade, se não, mas disse que o Ministério da Defesa fez um contrato com a China de compra de 40 milhões de dólares. Não sei, eram fardamentos, não eram? Também pode ser. Eu pergunto, então, mas nós não temos... Mas qual é a complexidade de nós fazermos fardamentos em Angola? Qual é a complexidade? As FAPLA foram sempre fardadas maioritariamente por Angola. Justamente. E, portanto, tínhamos aí 30 ou 40 empresas a trabalhar. Nós, os angolanos, somos os piores para nós próprios. Se o Estado tem que ajudar os angolanos a dar 25%, eu aí estou de acordo com as cotas para que uma parte das compras públicas, da contratação pública, seja dada a empresas angolanas, naturalmente, em igualdade de circunstâncias com estrangeiros, porque nós 25%. Também... E nós olhamos para as estatísticas e nada existe. E onde é que funciona? Funciona no petróleo, em que os angolanos efetivamente têm essas percentagens e depois pegam nesse dinheiro e vão investir aonde? Lá fora. É o que dizem as estatísticas. Agora, se me dizem que é diferente, então eu preciso de ver. Muito obrigado, Carlos Gozado. Um debate animado que vai continuar na próxima edição do ZAC Magazine. Tivemos com os senhores Carlos Gozado de Carvalho, Pedro Godinho e José Severino. Senhoras e senhores, muito obrigado por acompanharem-nos. Já sabe, este debate vai continuar na próxima edição do ZAC Magazine. A todos, continuação de boa quarta-feira.
Estivemos a acompanhar o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. Os nossos convidados foram o presidente da AIA, José Severino, o economista Carlos Rosado e o diretor executivo da USAC, Pedro Godinho. Já sabe, o debate continua na próxima edição do USAC Magazine. USAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O que se passa, senhor polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. Vamos fazer isto juntos. USAC Magazine. Um programa de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Vamos fazer isto juntos. E desta forma concluímos mais uma edição do USAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola, mas não sem antes recordar os temas abordados na edição de hoje. Nesta edição trouxemos os ecos da 38ª edição do First Friday Club, que teve como convidado o governador de Malange, Norberto dos Santos Quata Kanawa. O governador Quata Kanawa aproveitou o First Friday Club para convidar os executivos das empresas que constituem a base dos membros da USAC para participar na primeira Conferência Internacional para a Promoção de Investimento para a província de Malange, que acontece de 21 a 23 de outubro. Para fazer a inscrição, basta acessar ao website www.malangeinvest.co.ao. Acompanhamos nesta edição o debate sobre o tema baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia, e recordamos ainda que continuam abertas as inscrições para a Bolsa Mandela Young African Leadership Initiative, YALI. Para este ano, as bolsas para angolanos sobem de 6 para 18. Se é jovem, entre os 25 e 35 anos, fala inglês e pretende inscrever-se, vá ao website yali.state.gov e preencha o seu formulário de candidatura. As inscrições encerram a 11 de novembro deste ano. É desta forma que concluímos mais uma edição do programa USAC Magazine. Muito obrigada pelo seu carinho e audiência. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira, às 10 horas. Até lá, continue em sintonia da LAC, Luanda Antena Comercial. USAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.